Amei o filme, gente. Naomi Ely e A Lista do Não Beijo. Eu vi o filme, achei fofo demais. E me emprestou esse livro, e esse livro é fantástico. Eu adoro esses copos americanos, lembra muito lá e... sei lá é tão gostoso de viver, de comer. Bom, sei lá, de comer nem tanto, o Brasil é melhor. Gente, então eu tô lendo isso aqui também, tô no começo, tô na página 35 desse livro aqui, então tô lendo Naomi Ely e não terminei, né? A maratona era pra ir dar uma ajuda aí, mas não foi possível. Tô lendo um livro aqui de autoajuda, meu povo. Cure suas mágoas e seja feliz. Tô lendo um capítulo por dia devagarzinho para refletir, ver se eu concordo ou não. Eu não gosto de livro de autoajuda, mas enfim, cá estou eu com o livro de autoajuda. E tô achando até bem interessante. Algumas coisas eu concordo sim. Realmente a gente faz algumas coisas aqui, como diz o livro, que é uma somatização de coisas negativas, desagradáveis, que a gente faz porque a gente é muito tonto. E aí o livro fala assim, lá deixa de ser tonto, pensa direito se vale a pena isso. Esse é um outro livro de sebo, gente, muito antigo, que conta a vida do Ti, terça-feira, na verdade, esse Ti aqui. Lobsang Rampa, se chama A Terceira Visão. Então ele conta como ele se tornou um monge budista. Eu fiquei curiosa. Então ele tem toda uma coleção muito antiga. Eu tô quase acabando esse aqui e é muito interessante, gente. As crianças, né, elas vão para esse convento e elas são escolhidas depois de cada teste duríssimo, só de imaginar eu já estava fora. E essa terceira visão, na verdade, eles fazem um pequeno orifício aqui no meio da testa, quando você já estudou bastante, e colocam aí uma espécie de uma pedra que vai abrir a sua mente e você vai poder pressentir o futuro, alguma coisa assim, você vai intuir melhor as coisas, né? Ele é médico e o terça-feira ele, pelo que conta aqui, era um dos maiores e melhores monges, mestres lá. E aí ele conta a vida dele, com o pai e a mãe. E aí ele fala da mãe dele, como a mãe dele estava enfeitada, que eles são pintados, enfeitados, e as mulheres ficam lá quase imóveis, todas pintadas. Mas o mais interessante mesmo é a vida dele, muito difícil, mas ele venceu todos os obstáculos, lutou bastante, e ele era bom nessa coisa de ser monge, ele é um dos melhores aqui, de acordo com o livro, né? E as artes marciais, tudo que eles aprendem lá. Tá bom? Então é um livro interessante para quem tem curiosidade de saber como é a vida de um monge. E não é nada fácil a vida de um monge. Melhor não ser monge. Bom, tô lendo também para gostar de ler. Peguei um volume qualquer que eu tinha aqui também do sebo. Gente, paguei R$1 nesse livro. E eu gosto aqui da Clarice Lispector. Eu adoro a Clarice Lispector. Temos Machado de Assis. Tem umas histórias muito interessantes aqui. Aí da Clarice Lispector, nesse volume, nós temos 100 anos de perdão, que é o momento que ela conta que quando ela, né, a personagem roubava rosas, tinha por hábito roubar rosas quando era criança. E aí fala de um jeito tão lindo, né, um momento lá de descoberta tão maravilhoso através da rosa e do roubo da rosa, que é bastante interessante, né. Então essa coleção é muito legalzinha, gente, tem crônicas e contos muito interessantes, rapidinho para ler, ó que finíssimo. Rapidinho para ler, uma delícia. Uma leitura mais profunda, mais reflexiva. E eu também tenho aqui também do sebo Chico Anísio, o tocador de tuba. Gente, ele escreve muito, é legal. Tem palavrão, tem bastante palavrão, e Dercy Gonçalves. Eu comprei uma coleçãozinha do Chico Anísio, achei lá, não tava tão baratinha assim, porque já é uma coisa meio raridade já, né, o Chico Anísio. Mas ele escreve muito bem, as histórias são muito boas. Algumas são tão, assim, regionalistas lá, né, tem um palavreado lá do Nordeste que você fica meio perdidão, você não entende. Mas a maioria você entende tranquilamente. Eu tô lendo aqui a última história que eu li de um papagaio, cara que odiava um papagaio. E aí a hora que ele dava um jeitinho, ele lá e dava matava os papagaios que falavam palavrão, mexia com ele ia dar uma destroncadinha no pescoço. E aí até que o patrão dele, né, uma pessoa que ia pagar o salário dele lá, tinha um papagaio, esse papagaio chamou ele de um monte de coisa, chamou ele de viado, chamou ele de um monte de coisa. E aí ele resolveu invadir a casa do patrão para matar o papagaio. E aí a história é interessante, gente, uma palhaçada. E aí ele era chamado de Zé do Papagaio e virou Zé Ladrão. E aí tem toda uma ironia aí. São várias histórias muito engraçadas. E eu tô lendo também
Tô aqui na página 100, O Silêncio das Montanhas. Gente, é um livro muito bonito, muito bem escrito, um livro poético. Esse escritor é muito bom, ele sabe escrever, realmente sabe escrever muito bem. A história, né, ela é triste, ela é reflexiva, é uma família afeganistã. E aí já começa a história com a irmãzinha menor, né, eles são aldeões, são muito pobres. E a menininha sendo vendida para uma senhora rica de Cabul, que não pode ter filhos, e aí aquele desespero, né? O irmãozinho mais velho dela é muito apegado a Pari, essa menininha de 4 anos se chama Pari, que quer dizer fada na língua deles. E aí ela tem que se separar do irmão, o irmão tem que se separar dela e é uma tragédia. Aí esse livro é narrado assim, primeiro começa o narrador personagem é um menino, e ele narra a história da venda da irmã dele. Depois, o segundo capítulo é a visão da madrasta dele. Aí ela conta a história de vida dela e como que foi, que também é terrível. Terrível nesse sentido de triste, né, gente? De sofrimento. Depois temos o motorista que mora lá em Cabul, que é irmão do pai da menininha que foi vendida, né, o Nabi. E aí ele vai contar também sobre o ponto de vista dele, com a vida dele, a história dele. A história da Nila, né, que é a mulher rica lá, casada com o patrão dele, que não pode ter filhos porque ela ficou sem o útero na Índia. Eu ainda não descobri por como que ela perdeu o útero, mas aqui já fala que deve ter alguma tragédia aí no meio também. É um livro bem triste, mas é um livro muito poético e muito bem escrito. Uma narração assim bastante profunda, né? Não é aquela leitura boba. E eu também comecei a ler O Vale do Terror, do Sir Arthur Conan Doyle. Eu tenho uma coleçãozinha aqui, eu já li O Estudo Vermelho, do Sherlock. Eu gosto muito dessas histórias do Sherlock Holmes, eu gosto dos filmes também. E é interessante, é policial, né, gente? Eu gosto também de policial. E falando em policial, no começo desse ano eu prometi que ia ler O Chamado do Cuco. E o Renan, do Orientalmente Falando, vai ler sim, o que a senhora tá fazendo aí que não leu ainda? Gente, eu não li até agora e eu acho que eu vou flopar, eu não vou conseguir ler O Chamado do Cuco, já com essa mistureba toda que eu faço, com esse monte de livro, eu não peguei O Chamado do Cuco e não vou conseguir ler O Chamado do Cuco em 2015. Tem esperança em 2016. Tá bom, gente? Essas foram minhas leituras de novembro, que eu não sei aí quando que eu vou terminar, né? Mas aí eu dei um parecer rápido para vocês conhecerem esses livros. Não sei se algum interessou, se vocês quiserem saber mais algum detalhe de algum, vocês me perguntem nos comentários, teria o maior prazer em responder, ok? Tchau, tchau, gente. Obrigado por assistir. Volte sempre. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like. Se você não é inscrito, se inscreva. Tá esperando o quê? Tchau, gente. Muito obrigada.